você for pensar em termos de custo-benefício, um plano de saúde é muito caro. Você paga mensal. E você tem direito a quê? A exames, consultas, mas o tratamento também é um tratamento se houver um diagnóstico. Também tem um tratamento, mas tudo a partir de fila, a partir de um custo. Pode ser menor, mas é um custo. E se você for pensar em termos de Tahiti deitado, que é o Tahiti sem forma, você vai ver que é um investimento que a longo prazo ele se dilui. Mas enfim, tirando esse custo-benefício, vamos falar sobre a fisiologia do Tahiti. Então, o Tahiti, na verdade, se eu for traduzir, ele pode ser traduzido como movimento. E se eu for falar de movimento, o movimento está relacionado à alternância de dois princípios, expansão e recolhimento. Esse movimento de expansão e recolhimento também pode ser falado, pode ser tratado a pulsação. Então a pulsação, o coração ele pulsa, né? Mas esse pulsar, na verdade, o que ele é? Expansão e recolhimento. Expansão e recolhimento. Então o coração ele tem uma forma natural, essa forma expande, dilata e depois ela volta à forma natural, que é o recolhimento. Porque se você não tiver essa visão, não compreender esse princípio, você também não vai entender o que é o Tahiti sem forma. Então, a partir desse momento que você entendeu que expansão e recolhimento é fundamental para o pulsar, se você também acompanha e entende que o pulsar é vida, então fica mais fácil de você entender a importância, né, e os fundamentos que sustentam o Tahiti sem forma. Por que Tahiti sem forma? Porque ele é um movimento, Tahiti é movimento, Tahiti é vida, Tahiti é energia, expansão e recolhimento, Tahiti é luz e calor. Então tudo isso são definições de Tahiti. Tem o Tahiti Chuan, que é a arte dos punhos do Tahiti. Então, através da arte dos punhos, através da luta, através de movimentos marciais, você vai pulsar o movimento do Tahiti de N formas. E isso vai promover um estímulo interno muito profundo. Por isso é uma prática considerada uma prática meditativa. Por quê? Porque existe, no momento que você está executando o Tahiti Chuan dentro de uma velocidade que não pode ser nem muito acelerado e nem muito lento. Ele tem ele tem uma velocidade que é o ponto. É ali que o Tahiti acontece. Se esticar, como se fosse uma corda ser afinada. Se esticar demais a corda, ela vai arrebentar. Se deixar ela frouxa, ela não vai tocar. A afinação é um ponto intermediário exatamente entre a retenção e a soltura. Aí a corda está afinada, aí você tem a nota e você pode tocar. No movimento é a mesma coisa, o Tahiti ele tem que estar afinado. O ponto certo entre a velocidade e a imobilidade, que vai dar a nota certa para o Tahiti tocar, entre aspas, né? Tocar. Significa o quê? Que a hora que você estiver fazendo o Tahiti Chuan dentro de uma velocidade ideal, ele vai te induzir a um estado meditativo profundo, consciente em você mesmo, com tudo que está à sua volta, e você vai interagir nesse estado meditativo. Então o Tahiti Chuan é muito inteligente em termos de uma atividade física que foi criada por uma mente iluminada, que conhecia profundamente o princípio da vida e a natureza humana. Então tudo isso está relacionado ao Tahiti sem forma. Por quê? Porque quando você faz o Tahiti Chuan, subentende-se que você tem o Tahiti interior. Porque se não
não tiver o Tahiti interior, a pessoa não está viva, a pessoa está morta. Então, para a pessoa estar viva, tem que ter movimento. Então, se a pessoa desfalece, a primeira coisa que vai ver, tem pulsação? Ah, coração. Aí vai olhar a pupila, para ver se tem reflexo neurológico. Então, abre o olho e joga uma luz para ver se tem reflexo neurológico. Então, esses são os dois primeiros contatos com uma pessoa que está desfalecida para saber em que condições ela está dentro do desfalecimento. Agora, se não tem pulsação, se não tem movimento, reflexo neurológico, então a pessoa está morta, né? Mas, quando nós falamos de Tahiti sem forma, nós estamos falando principalmente do Tahiti interior, ou seja, o movimento primordial que dá vida ao corpo, que faz tudo acontecer, que faz tudo funcionar. Então, todo o organismo humano, ele pulsa. Então, pode-se comparar o corpo humano a uma orquestra, onde cada órgão tem uma função como um instrumento dentro de uma orquestra. E que todos têm que estar unidos para trocarem a sinfonia, que é a vida. Então, observa, o coração pulsa, o rim pulsa, o estômago pulsa, o intestino pulsa, tudo está pulsando dentro do corpo. Isso é Tahiti. Mas o que faz todos esses órgãos pulsarem? Aí nós estamos chegando no Tahiti sem forma, que é o movimento primordial da vida, que começou exatamente no momento em que o óvulo foi fecundado, começou a primeira pulsação. E aí iniciou-se uma nova vida. Através dessa pulsação, o corpo foi se formando, até que quando ele está pronto, então ele vem para esse mundo e começa uma nova jornada. Mas vamos voltar para a pulsação do princípio original da vida. Esse pulsar começa no umbigo, exatamente ali. E é através desse pulsar do umbigo que a vida cresce, que a vida acontece. Olha que lindo! É muito lindo isso. Então o umbigo é o portal da vida, mas também pode ser o portal da morte. Então no umbigo, com esse pulsar, é que vai se trocando o sangue venoso pelo arterial com o sangue da mãe, tanto venoso como arterial. E aí é onde acontece a respiração sem respirar, a alimentação sem comer. Olha que lindo que é essa parte inicial da vida. Comer sem comer e respirar sem respirar. E mesmo assim a vida acontece. Mergulhada aonde? Mergulhada na água. Olha que lindo. É tudo escuro e água. E você cresce, se desenvolve flutuando na água, no escuro. E isso é paz. Aí você vem para o mundo aqui fora, aí já não tem mais aquele silêncio, já não é tão leve quanto a água. E tem luz, tem barulho. E se você não faz a primeira inalação, você não é considerado vivo. Você tem que fazer a primeira inalação. Então a vida nesse mundo começa com a primeira inalação. Pronto, tá vivo. E aí começa o jogo, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. E tudo provocado, tudo acionado pelo umbigo. O umbigo é o nariz do corpo, é o nariz da vida. Então o pulsar do umbigo que existia dentro do feto, hoje é o pulsar que dá vida dentro da realidade humana, fora do meio original, que é o mundo da forma, que tem luz e escuro, né? Tem
tem calor e tem frio, tem alto e tem baixo, que é o mundo, a vida da relatividade. Um existe pelo outro e o outro existe pelo um. E onde é que entra o Tai Chi sem forma nisso tudo? O Tai Chi sem forma, ele entra como uma técnica, como um meio de você potencializar esse princípio de vida, para você recuperar esse princípio de vida ou ressuscitar esse princípio de vida, se ele realmente não existe mais dentro do corpo humano. Então vamos parar um pouquinho na fisiologia, né, do princípio do Tai Chi sem forma. Então, nós temos 3 mundos dentro da natureza humana. Céu, que fica na cabeça, terra, que fica no baixo ventre, e homem, que fica no centro do coração. Então, superior, inferior, intermediário. Olha que interessante, em nome do Pai, desce para o Filho e Espírito Santo. Agora as coisas começam a mudar de cor. Tudo começa a fazer sentido. E tudo, nossa, é lindo demais. Muito bem. Então, o princípio da vida, ele é um movimento dentro do corpo de subida e descida. Então, o que está embaixo tem que subir e o que está em cima tem que descer. Então, enquanto nós temos o pulsar no umbigo, o que está embaixo, quando contrai, é jogado para cima e quando solta, é recolhido para baixo. Ele retorna à origem. Olha que bonito. Então, a pessoa está viva, né, com saúde e juventude, como a criança, quando existe o pulsar no umbigo e o umbigo vai bombeando e vai empurrando e vai recolhendo, vai jogando para cima e trazendo para baixo. Então, existe uma válvula, né, existe uma válvula propulsora no baixo ventre para cima e uma válvula como um fole, que ela suga, que ela puxa para baixo o que subiu ou o que está em cima. Então, como eu sei se isso está acontecendo? Primeiro, se tem problema aqui embaixo, tipo problema de útero, problema de próstata, problema de menstruação, problema embaixo, é porque o de cima não está descendo. E se eu tenho problema aqui em cima? Tem problema aqui em cima. É porque o de baixo não está subindo. Então, olha que interessante. Em cima é céu, é fogo, é calor. Embaixo é água, é terra, é frio. Então, quando o fogo desce, esquenta a água. E esse calor dá movimento à água e a água tem vida. Com esse calor, a água em movimento com vida, ela começa a evaporar. E aí é onde ela sobe e refresca o fogo, as ideias. Fala, meu, você está de cabeça quente. Porque não tem água, não precisa subir. A gente sabe, mas não para prestar atenção no que a gente sabe. Né? Então, no Tai Chi deitado, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar ou recuperar ou fortalecer esse movimento que pode estar enfraquecido ou interrompido. Se estiver interrompido, ele recupera. Se estiver enfraquecido, ele fortalece. E com isso, a válvula, né, propulsora vai começar a jogar o de baixo para cima. E quando ela relaxa, quando ela para, o princípio de compressão para impulsionar, ela volta e aí o de cima tem que descer. Se o de cima não está descendo, então existe uma técnica que vai fazer uma sucção, como um fole, e vai forçar essa descida. É mais fácil você fazer subir do que descer. Por quê? Porque para descer precisa passar por esse estrangulamento da garganta, que às vezes há muita tensão. Sabe aquela coisa? Ah, aquilo não me desce.
Então, às vezes a pessoa engole muito sapo e ela não quer engolir sapo. Então, sem ela perceber, a mente já criou um dispositivo para aquilo não descer. E há um estrangulamento aqui. Então, se tiver que descer, não vai descer porque está obstruído pela tensão. Suponhamos que não seja o caso do engolir sapo, mas tem aquela dor, assim, aquela mágoa. Puxa vida, aquela pessoa não precisava ter feito aquilo me machucou. Não quero mais sentir essa dor. Então, segura. E aí é onde vem o bloqueio. A maior parte dos bloqueios é aqui. É difícil. Pessoas que têm bronquite, problemas de coração, de respiração, tudo está relacionado a bloqueios nesse ponto. Eu já postei alguma coisa sobre isso, né? Onde, já que os treinamentos não abriram, então o meu mestre Wang Yongjun, veio e fez no manual. No manual. O que é o manual? Quando você vai fazer uma ação, um procedimento com acupuntura, massagem ou Qigong. Ele faz com Qigong. Ele põe o dedo e injeta energia. E fica nesse procedimento até abrir. Quando abre, ele para e vai trabalhar outro ponto bloqueado. E vai lá ficar lá, injetando energia até abrir. E aí abre, ele vai para o outro. E assim ele foi recuperando, né, a fluidez, a circulação natural, principalmente nos canais governantes, né, que é o da frente e o de trás. Muito bem, voltando. Então, tem bloqueio 1, tem bloqueio 2 e tem o bloqueio 3 do estômago. Aquela tensão, a pessoa fica nervosa, então fica tudo muito tenso, ela prende. Então, observa que com essa tensão e essa tensão, o que está em cima para descer, ele tem que atravessar esses 3 pontos, essas 3 pontes para poder retornar à origem, que é o umbigo. Então aí é que a coisa fica difícil. E também fica fácil quando você entra no Tai Chi sem forma. Porque o Tai Chi sem forma vai ensinar você a relaxar, relaxar, relaxar e com isso abrir, abrir, abrir e na técnica, para que retorne, você vai sugar e aí vai trazer tudo para baixo. É um período de purificação, porque tudo que estava parado, tudo que estava estagnado vai entrar em movimento. É uma fase muito interessante. Por quê? Porque a energia que estava parada é uma energia que não é uma energia pura, não é uma energia de boa qualidade, porque é que nem água. A água parada, ela fica saloba, ela apodrece, e aquela água você não vai beber, não vai tomar banho, você não gosta de água assim. Mas a energia, quando não está circulando, quando ela não está fluindo, ela fica com uma característica semelhante à da água, porque tanto a água como o vento, como a energia tem que estar em constante movimento para poder estar vivo. Se não está viva, se não está em movimento, ela estagna. E aonde estagna a energia, estagna a água e estagna o ar. Nossa, não dá para viver assim, né? Agora imagina isso dentro do corpo. Nós também temos água, nós também temos energia e nós também temos ar. E tudo isso tem que estar em movimento. Como a gente vai recuperar isso rápido a toque de caixa? Tai Chi sem forma. Então, com o Tai Chi sem forma, ele vai te recuperar e fortalecer e desenvolver o movimento de subida e descida. Se o corpo tem energia, mas essa energia não está circulando, ele também tem uma técnica para fazer essa energia entrar na circulação do corpo, porque o corpo tem um nariz numa determinada parte do corpo, que é onde, se você colocar a energia ali, ela vai ser difundida para todo o corpo energético. É como um balão. O balão ele infla, mas só tem um lugar para você colocar o ar para que ele infle. E o corpo também tem esse lugar. Aí no Tai Chi sem forma, que é o intensivão, você vai aprender aonde é esse nariz e como
abastecer o corpo de energia através desse nariz. Também tem no corpo um tanque de gasolina. Tanque de gasolina é uma referência, tá? Porque você tem um tanque de combustível dentro do corpo. Numa determinada parte do corpo, que você precisa saber a localização e precisa saber a importância e como ela funciona. Como se abastece esse tanque de gasolina? Porque se você está vivo, você está respirando, você está falando, você está comendo, você está vivendo, é o combustível desse tanque que você está usando. Mas se você não sabe usar esse combustível, se você não sabe abastecer esse reservatório, quando acabar essa energia, morreu. E para saber se está acabando a energia, você vê a vitalidade, a verticalidade da pessoa, à medida que a coluna vai envergando, à medida que vai havendo um atrofiamento aqui nessa região, significa que o Qi está acabando. E o balão, que estava cheio, pleno, né, redondo, ele vai murchando. Então a forma plena vai encolhendo. Na fisiologia se fala que isso é envelhecimento. Na nossa fisiologia fala-se que é o Qi que está escoando. Mas você pode recuperar? Pode. Em qualquer idade? Sim. Vai depender da sua vontade, do seu interesse e da sua disciplina. Se a técnica estiver certa, você faz e você consegue. Não é diferente para ninguém, né? Eu apostei e ganhei. Quando o meu mestre chegou para mim e falou assim, você acredita? Eu disse, claro que acredito. Porque se eu não acreditasse, eu não estaria fazendo aula com o senhor. Eu acredito e confio. Ele deu um sorriso, né? E falou, então eu vou ensinar para você o segredo. Ah, tá. Aí alguém lá dentro, a mente caucasiana, a mente minha, disse, tua fé te curou. Não, Deus, pensa direito e presta atenção no que o mestre vai falar. Veja a coisa por um outro ângulo. Sai da caixa. E eu fiz isso. E aí eu entendi por que ele perguntou se eu acreditava. Porque se eu acredito, eu faço. E se eu faço, eu ganho. Se eu não acredito, eu não faço. E se eu não faço, eu perco. E naquele momento eu ia perder vida. Muito bem. Então, vamos lá. Então, Tai Chi sem forma não é uma questão de superstição, não é uma questão de crença e também não é uma questão de probabilidade. Ah, funciona para um, não funciona para outro, deu certo. Ó, que eu mais escuto. Ah, deu certo para você, mas isso não significa que vai ser bom para o outro. Essa é a sua verdade, Vels. Não é a minha verdade. E aí, uma coisa. Eu nunca vivi a minha verdade, mas sempre fui uma caçadora de verdade. Então, se falam para mim, isto é uma verdade, eu vou, é verdade? Então tenho que agregar. Se for uma mentira, eu comprovo logo e já descarto. Porque o que não funciona não me interessa. E com isso eu descobri muitas verdades. E é essas verdades que eu estou partilhando com você. Não importa onde você está. Não importa qual é o seu momento de vida. Você pode mudar tudo se você fizer a coisa certa. Eu mudei. Todo o meu destino, mudei minha vida, mudei tudo. Bem, então acho que já deu para... Eu não vou tomar mais seu tempo e também eu acho que já deu para ter uma ideia de que no Tai Chi sem forma você vai aprender técnicas para recuperar o movimento de subida e descida, vai aprender como e onde injetar Qi para inflar o corpo energético se ele estiver descarregado, vai aprender a abastecer o tanque de gasolina, que é o reservatório de Qi dentro do corpo humano, e vai aprender a técnica, que é a técnica maravilhosa, que só ela por si só já cumpre com o propósito. Mas
Essa técnica maravilhosa, ela te devolve o pulsar do respirar sem respirar, que é a respiração da vida. Vou ficar só até aqui. Já tá bom, né? Muito obrigada. Qualquer coisa, tem meu zap, que tá postado nas minhas postagens. E você pode falar comigo através do zap, através do inbox. Boa sorte para você. Até breve!